Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Hoje nós estamos no segundo episódio e eu quero apresentar para vocês o nosso novo participante. Ele é Nairuz, nosso participante vitalício, como eu tenho falado, e aí eu já vou fazer a pergunta que envolve o nosso podcast. Elienay, você se veste de quê? Uau! Muito bem, primeiramente é um prazer imenso estar aqui. Quais marinhos, né? E eu costumo dizer que o que me move é uma palavra chamada propósito, ou seja, tudo que eu faço tem que ter um propósito, né? Por que eu faço o que eu faço? Então, o propósito é o que me deixa. Olha aí, já começamos em alto estilo. E quero também apresentar para vocês a nossa convidada, Jane Kelly Martins, que está no nosso segundo episódio para falar de mercado. Ela que é uma empresária, empreendedora do Complexo Star Jane, Atletive, Fique Linda, entre outros empreendimentos. E aí, Jane Kelly, seja muito bem-vinda e eu te pergunto, Jane Kelly, você se veste de quê? Obrigada, Raquel. É um prazer estar com vocês aqui. Eu me visto de coragem, de fé, resiliência e muita gratidão. Nós começamos em alto estilo hoje. E o mote que envolve o nosso podcast, né, hoje é mercado. E sendo mercado, eu tenho uma pergunta para fazer para a Jane, para a gente conversar com o nosso bate-papo descontraído. Jane, falando de mercado, acho que a gente não tem como falar de nada que é atual sem falar de como começou. E aí conta para todos nós aqui, né? A moda íntima quer saber como a Star Jane começou. A Star Jane começou há 25 anos atrás, né? De um sonho, né, de dois jovens, eu e meu namorado na época, né, que é hoje meu marido. Então a gente tinha sonhos de construir nossa família, então a gente precisava começar um negócio. E minha mãe já trabalhava com confecção e nós tivemos o apoio da família dele com uma parte para iniciar, uma parte financeira. Eu entrei com o meu trabalho, o meu conhecimento. Meu pai nos ajudou cedendo uma casa para a gente iniciar o trabalho. E a minha mãe também com o crédito, porque nós não tínhamos crédito, né? Então a gente precisava desse apoio. E foi assim que a gente começou, com muita luta, muita dedicação, muitas noites, né, de trabalho, muitas horas, muitos sonhos. E graças a Deus estamos aqui hoje para contar a nossa história. Interessante. Olha o sonho. Um sonho, um propósito. O propósito dela era família. Ele já tinha um objetivo de família. Eu costumo dizer que a família é o nosso primeiro empreendimento. O maior, inclusive. E o maior, inclusive. Mas olha, a Jane falou de várias coisas, né, de investimento. Nas palavras sutis dela, ela falou que, né, na época, o Claudian, que era namorado dela, vendeu o carro para investir, né? O pai dela presenteou eles com uma casa simples. A mãe dela emprestou o crédito porque eles eram menores. Que história, hein? Né? E ela, se bem conheço, né, foi a cabeça estratégica para pensar não mercado, porque nesse tempo ninguém pensava mercado, mas pensar produto. E como todo mundo começa criando, modelando, costurando, vendendo, cobrando, recebendo, pagando, trabalhava 16 horas por dia. Então a gente fala do investimento financeiro, o carro que foi vendido para comprar equipamentos, máquinas e tal, mas tem aí os investimentos imateriais que pouca gente tem batido nessa tecla e que é muito importante mencionar. O que é investimento imaterial? É aquele que você não vê, mas ele é tangível. Então vamos lá, a casa não entrou na conta, mas se não tivesse o pai da Jane para fazer a doação da casa, por mais simples que fosse, em vez deles comprarem máquina, eles iam ter que pagar aluguel de um lugar. Verdade. Ok? Aí vamos lá. Se a dona Fátima não faz
o investimento de acreditar neles e ceder o crédito dela, eles não iam comprar máquina, eles iam comprar material à vista. Porque eles não tinham histórico e iam começar com muita dificuldade. E aí ainda tem um outro investimento que muitas vezes ele fica, gente, desvalorizado, que é o investimento da mão de obra. E a mão de obra do empreendedor, quando começa, ele só tem hora para começar. E normalmente é às 5 da manhã. A hora que termina, normalmente é às 2 do dia seguinte. Porque você só termina naquele tempo, era na hora que amarrava os fardos e entregar os pedidos, né? Então vamos lá, cria, modela, corta, costura, embala, se contrata a costureira, tem que ensinar, vai fazer o papel de professora e a costureira vai embora, você tem que contar, conferir, limpar. Vocês entenderam o investimento imaterial do trabalho que não é quantificado como investimento? Param para pensar nisso? Interessante, né? E eu vejo que, além de todo esse investimento material, né, tem aquela frase, quem vê close não vê corre, né? E vê o complexo, né? Que a Jane e o Claudean, com muito trabalho, com toda certeza eu acompanho eles desde 2001, então tenho 24 anos acompanhando a história da Jane, sei exatamente o que é isso, mas vendo por esse lado, a força que o empreendedor coloca, né? A dedicação que com certeza eles colocaram, o apoio material financeiro foi importante, sim, mas tem muita gente que às vezes tem um apoio financeiro, tem um aporte financeiro, mas não suporta o primeiro obstáculo. Porque, como ela bem diz, ela se veste de resiliência, né? Resiliência, coragem, gratidão, eu acho que isso veste muito bem a Jane. Eu acho que fala muito bem, inclusive desse intangível, que eu acho que até hoje faz parte da história da Jane. Feliz por isso. Como foi começar como estilista? Porque tem muita gente aqui que está começando como estilista ou que quer fazer uma transição, ou é costureiro, ou é modelista, quer. E quando foi o start? Quando foi que o estilismo apareceu na sua vida e por que moda íntima? Oi, gente, tudo bem com vocês? Uma honra imensa estar aqui com pessoas incríveis e falar de como tudo começou, para mim, é muito gratificante. Embora eu já tenha pontuado do que eu me visto, mas memórias é algo que para mim também cabe como vestimenta. E eu lembro que eu comecei pequena, numa questão também, não no mesmo contexto, mas familiar também, porque a minha mãe tinha uma pequena fábrica e eu com 9 anos de idade ali eu fazia lacinho, eu observava as costureiras trabalhando, então na ânsia e na necessidade de mão de obra, no olhar eu fui aprendendo a costurar, então tudo começou como costura e nada começou só como formação, né? Então eu como estilista eu tive a sorte de aprender na entranha. Então, primeiro eu aprendi a costurar, primeiro eu fui para fábricas aprender a costurar e dominar maquinários que a gente não tinha, porque Raquel Marinho já estava inserida no mercado, muitas vezes em mood de gerente de produção. Já era uma autoridade. Então, ela conseguia para mim funções como costureira. E nas horas de intervalo daquela operação que eu era encarregada de fazer, as costureiras que estavam fazendo os seus concertos me ensinavam operações que eu não sabia. E aí, nessa brincadeira, eu fui reforçando essa questão do costurar. Trabalhei em várias empresas, além da minha mãe, como costureira, e voltava. E em um determinado momento, a mãe precisou vir para Fortaleza para participar de um evento teu. De um desfile que você fez na época, acho que foi os 10 anos. Que desfile? Foi um desfile com grandes parcerias, né? Algumas marcas. E a empresa da mãe ficou parada. E a mãe aqui em Fortaleza dando suporte para a Raquel. Eu deixei para vir só quando estava mesmo no dia do evento. E uma cliente precisou de um desenvolvimento de um produto e a mãe não estava lá. E quem fazia tudo era a dona Leandra Marinho.
Era ela que modelava, era ela que me direcionava, fazia as ordens de corte. E eu disse, pai, a gente não vai perder essa oportunidade não vamos perder esse pedido não. E eu nunca tinha modelado. Modelar não, eu só via. E eu tive essa sorte de aprender no olhar. Nunca precisei fazer curso, graças a Deus. Nada contra os cursos. Amo estudar, mas isso vem depois, né? E aí eu fui lá, no olhômetro, tirei a modelagem e o pai levou para a cliente se encantou. Aí eu fui fazer o que eu nunca tinha feito também, lembrando o passo a passo do que a mãe fazia. Eu fiz a modelagem, eu fiz a piloto, o pai aprovou, eu fiz o encaixe que eu nunca tinha feito. Para fazer os custos. Para fazer os custos, tudo direitinho. E entregamos o pedido e eu só deixei para avisar a mãe no final. Eu liguei e eu disse, mãe, uma cliente tal, que a senhora já trabalhou, tal. E ela, certo. Eu disse assim, mãe, ela fez um pedido. E a senhora não estava aqui. E eu não queria que a gente perdesse essa oportunidade, mas eu fiquei com medo. Eu tinha insegurança dela não acreditar no potencial que eu tinha. Né? A Raquel já estava mais à frente no mercado e na época eu acho que se tivesse partido a princípio da Raquel, teria, mas eu fiquei com medo, era muito novinha. E aí deu certo e a partir dali a gente continuou trabalhando mais, mas a empresa não resistiu com o passar dos anos. E aí isso era numa cidade de interior, voltei para Fortaleza e a Raquel abriu as portas para mim em uma outra empresa, para eu vir como gerente de produção, a princípio. Então já foi mais um outro ponto. Então eu já tinha o conhecimento do produto, eu já tinha conhecimento de modelagem, então eu fui aprender a lidar com pessoas, né? E foi outro ponto maravilhoso, porque foi somando e foi agregando. E o estilo veio também com a questão da Raquel. Tinha uma forte referência. Uma forte referência e um estímulo muito grande, né? Eu sempre queria ir para outras áreas, mais administrativa, e ela me arrastava. Ela dizia, vá, o seu potencial é para isso. E eu dou muito graças a Deus. Eu tanto sou grata pelos momentos mais difíceis, de quando eu era só costureira, mas também as portas que ela abriu em mercado. E tem uma particularidade que algumas pessoas não sabem. Logo no meu começo, e isso a minha diretora atual, a Claudinha, ela, quando eu vim para ela, já depois de ter passado por outras fábricas, de me fazer, de eu mesma acreditar, né, no potencial, e às vezes as pessoas não acreditavam que a coleção tinha saído da minha cabeça, né, e graças a Deus a Raquel, junto com a Claudinha, foram me dando esse reforço, esse suporte que é muito importante para quem começa, ter apoio, né? Ter apoio, ter referência, ter apoio, ter humildade para aprender. E com o tempo veio a faculdade, outras oportunidades de agregar e ir somando, né? Eu quero trazer, já que você falou na vestimenta de memória, eu quero lembrar uma coisa. Eu não vou citar o nome da fábrica. Teve uma fábrica, quando a Karine saiu dessa função, saiu de uma empresa que ela estava como gerente de produção e acabou fazendo tudo, que ela fazia a gerência da produção, ela criava, ela modelava, ela cuidava do comercial. Demitia, contratava. Pagava. E aí, essa fábrica, como algumas, infelizmente, no mercado, naquele segmento, sucumbiu. E eu fiz uma indicação para ela ir para uma empresa. E eu quero tocar num ponto que nós vivemos numa sociedade que a gente precisa fazer duas coisas com constância. Acolher as pessoas, acreditar nas pessoas e indicar as pessoas. Eu sei que a indicação ela é uma responsabilidade muito grande. Mas tem peso, né? Mas ela tem um peso para os dois lados. E a gente, quando eu digo acolher, então, assim, eu sempre acreditei no potencial da Karine, não porque ela era minha irmã. Além de ser minha irmã, eu sempre acreditei no potencial dela, porque eu sempre vi. Né? E a Karine, exemplo, eu tive que desenvolver disciplina. A Karine parece que já nasceu com o chip da disciplina pré-programado.
Ela sempre foi assim. Mas onde é que eu tô querendo chegar? Teve uma empresa que eu fiz uma indicação e algumas pessoas que estavam próximo desse diretor, não sei se o Karim lembra disso, colocaram certa dúvida. Ah, mas será que ela é só a irmã da Raquel? E isso foi uma Tinha coisa... um fundo de peso muito forte, né? Tinha, né? Isso é bom, mas ao mesmo tempo Foi desafiador. Foi uma sombra para ela sombra. e foi uma sombra para minha mãe também. Acredito. Porque aí eu cheguei pro diretor e disse o seguinte, olha, é o seguinte, ela é muito boa. E eu vou lhe dizer uma coisa, eu já trabalhei com o senhor 12 anos. O que eu tenho para lhe dizer é o seguinte, eu não tenho como lhe atender. E ela tem como trabalhar bem com o senhor, contrate. Se ela não fizer, eu venho e faço. Mas eu tenho certeza que não vai precisar. Foi exatamente isso. Foi um endosso, né? Eu só precisava endossar o cheque. Porque o cheque dela não era um cheque em branco, era um cheque valioso. Cheque em branco é aquele que você não conhece o valor. Você não sabe se presta, se não presta, se não tem fundo, se não tem fundo. E eu, vamos lá. Que querendo ou não, volta para o início. Para o começo da Jane também, da Escajane. Porque do lado do Claudean foi acreditar e saber que nela existia o potencial. Ele sentiu. Ele endossou. Ele sabia que ia dar certo, né? E não foi um cheque. Pense no endosso bem feito, né? Não é. E eu acho que a gente sempre pensa em empreender como a empresa. Eu acho que o primeiro grande empreendimento, gente, é acreditar. Porque se a gente não acreditar, não tem como empreender. Acreditar depois que tudo está pronto é fácil, né? Acreditar sem nada, só com um sonho, com dois jovens, realmente é... E aí eu vou fazer Fora da curva. uma pergunta, certo, gente? Nesse acreditar, com tantas mudanças, qual a diferença daquele cenário de quando você começou e do cenário atual? Faz assim, qual a diferença, qual era o grande desafio em relação a hoje, qual era a grande facilidade, se é que existe, né? Quando você fala de empreender, não existe facilidade. Também acho que não. Informação, né? Hoje as informações faz sentido, total diferença. são bem mais fáceis, né? Hoje nós temos acesso a tudo, né? Na época que a gente começou, era muito difícil mesmo. Não tinha informação, até matéria-prima mesmo. Hoje você tem representantes que trazem, se você não consegue ir para uma feira, quando existe um lançamento, eles vêm nos visitam. E naquela época, não, a gente nem tinha conhecimento e nem tinha acesso. Eram só para as grandes marcas, né? Então, para quem estava começando, era bem desafiador. E começando sem muito conhecimento, né? Só com coragem e com vontade de dar certo, né? E fé. Mas é gostoso, quando eu lembro, sabe? Quando eu lembro, isso assim, faria tudo de novo. Deve ser extremamente prazeroso olhar e ver o que você construiu e da forma de como foi construído. Eu acho que isso realmente é gratificante. Então é só gratidão mesmo. E aí, Eliana, o que é que você me diz do mercado ouvindo uma empreendedora e uma estilista? Eu acho que o mercado, esse mercado inclusive, né? Considerado de mercado, parece um ser vivo, né? E de fato ele é vivo, né? É vivo, é dinâmico, é orgânico, né? E eu que estou no mercado há 34 anos, exatamente nesse segmento de lingerie, né? Eu já vi algumas histórias muito boas, outras nem tanto, né? E eu já vi muita gente começar, inclusive gente começando com muito dinheiro e não ter conseguido dar sequência, e vi gente que começou assim como o Jane, né? Com muito desafio, com muita limitação financeira principalmente, né? E a limitação de, por exemplo, a sua mãe você deu crédito, só que o crédito que a tua mãe tinha era numa determinada área, né? E às vezes você precisava de crédito uma área em que talvez não tivesse, né? E assim, é tudo muito limitado, né? Não Total. era nada grandioso. Total. Era tudo muito limitado. Mas o mercado hoje, ele é o quê? Ele continua desafiador? Sim, continua desafiador. Hoje o mercado você tem muito mais conhecimento, tem muito mais coisas palpáveis e vamos dizer assim, de fácil acesso, tem.
Mas eu acho que o principal desafio do nosso mercado hoje é lidar com os desafios de pessoas, né? Lutar com pessoas sempre foi muito desafiador, né? Há 30 anos atrás tinha um desafio, né? Hoje nós temos um desafio porque as gerações que nós hoje vivemos, que é a grande detentora de mão de obra hoje, ela é totalmente diferente da geração que nós tínhamos há 30 anos atrás, há 20 anos atrás, né? Então eu acho que na minha visão hoje, que é o que eu percebo na maioria do mercado, conversando com todo mundo, você principalmente visitando esse Brasil inteiro agora, vai falar isso com muito mais propriedade, né? É o desafio da mão de obra, é o desafio de ter as pessoas, né? De ter um time, né? E o que eu vejo aqui na Stajane, eu particularmente, né? A Jane, ela tem um grupo muito forte, muito bom, né? E eu acho que tem muito a ver com a liderança dela, né? Tem a ver com a forma dela fazer negócio, né? Eu acho que a Jane, ela tem essa particularidade, né? Mas formar time hoje é muito desafiador. Principalmente no atual cenário, com essa geração, hoje geração milênio, é isso? A última agora? Gente, eu me confundo. Z, Y, X, W, V. O alfabeto todinho. Pronto, ou seja, essa geração hoje... Eu acho que não sei, a que está atuando, né? Tu fala, porque já tem a beta, a alfa... Você vê, né? Então, a nossa experiência... O que eu gosto disso? Cara, ainda é possível fazer. Ainda é possível fazer diferença. Você vê que no mundo de hoje a Stajane continua em evidência, e assim nós temos algumas empresas também em evidência, né? O mercado do Ceará, ele tem uma particularidade, né? E nós temos aqui alguns polos bem distintos, né? Como o polo de Fortaleza, nós temos o polo de Frecheirinha, nós temos o polo do Sítio Alegre, né? Morrinhos, de Cascavel, que é de Morrinhos, né? Inclusive esse final de semana vai ter o evento. Crato não, mas Juazeiro, Iguatu, ali naquela parte que pega a região do Cariri. Tem um polo também que já teve mais até forte. mais forte, hoje um pouco mais... E aí tem os pontuais, separa, Limoeiro, Crateús. Iguatu também ainda tem algumas marcas fortes, né? Tem sim. E se tratando de Brasil, Raquel, tu com essas tuas andanças aí por São Paulo, Minas, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, etc., Rio de Janeiro, né? Meu amigo, a mão de obra lá é um desafio. E assim, fazendo uma análise do que você falou e passou um filme aqui na minha cabeça, né? Assim, nós somos de uma geração de escassez. Eu ouvi um comentário, nós somos de uma geração de ouro, das pessoas que trabalham, mas que gostam de trabalhar, têm prazer em trabalhar, e os resultados desse trabalho, eles nos completam. Diferente da geração de hoje, que é só da porta para dentro, da porta para fora, eles não têm raízes com aquilo, é só um emprego. É como dizer, eu trabalho pelo salário, né? Só e acho que a gente um pouquinho mais de... Né? Nós tínhamos um propósito, continuamos tendo até hoje, né? Mas eu acho que onde a Raquel quer chegar, eu acho que é na resiliência. É na resiliência, porque vamos aguentar o que aguentamos. Vamos lá, a gente aguentar. Você falou resumidamente da sua história, eu nem vou entrar na minha seara. O que eu tenho para dizer é, eu fui a primeira estilista de moda íntima no Ceará. Eu desbravei uma selva, eu abri uma estrada para muita gente. E eu digo uma coisa, eu paguei muito caro por isso. E eu sou grata, porque eu já peguei ele bem maciozinho. Eu paguei muito caro. É Eu paguei um preço muito alto. Eu paguei o preço do preconceito. Hoje se fala muito em abuso, né? Abuso isso, abuso aquilo. E eu entrei em fábrica para trabalhar, que eu fui obrigada a dizer assim, a fábrica é sua, a rua é minha, eu não voltei nem para pegar o meu dinheiro. E a mãe dizia assim, por que você não volta para trabalhar naquela empresa? Eu digo, não, me deixe quieto. E eu tive, aos 17 anos de idade, que vestir a carapuça. Eu tive que deixar de ser menina aos 17 e ser o atrevimento em pessoa, porque as pessoas sabiam que se mexesse comigo, eu ia rodar a baiana, a paulista, eu ia mandar pro canto que fosse para mandar, mas era a forma que eu tinha para me defender, né? Você usou o que tinha na época, né? Eu usei o que eu tinha na época. época. Cortando, você fez o melhor que você pôde na condição que tinha. Na condição que eu tinha. Enquanto não tem a condição hoje, faz ainda melhor que a que você tem hoje, né? Mas nós viemos, né, assim, eu vou fazer 50 anos, nós temos o mesmo tempo de mercado, né? Você 34,
Eu tenho 36. A Jane tem 25 de fábrica, mas tem um pouco mais que isso. A gente tava fazendo as contas de tu como estilista tem 21 anos, mas de moda íntima tem mais que isso. Então, assim, nós temos aqui décadas. Nós temos mais de 100 anos nessa mesa, né? Tem que se respeitar. Mas o grande lance é, peso, nós viemos de um momento de escassez, gente. Quando a moda íntima começou no Brasil, só as grandes marcas eram grandes e isso não somava 20 marcas. Com certeza. Não somava. Eu fiz um estudo sobre isso. Hoje nós temos 6.000 formais. Se a gente colocar do ponto de vista de informal, esse número triplica, tá? Então, em tempos de escassez, você trabalha com gratidão, porque você vai botar comida na mesa. Em tempos de escassez, você trabalha com gana, porque você vai vestir. Em tempos de escassez, você trabalha com gana, porque você vai ajudar seus pais. E assim... Eu com 18 anos, eu escutei muito assim, você é muito besta. Uma menina bonita como você, jovem, podia ter tudo, já trabalhando. Você entendeu? Você ter tudo, né? Você ter tudo e outra coisa, ainda paga seu dinheiro e dá todo para sua mãe. Gente, se eu voltasse no tempo, entendeu? Eu fazia o que eu fiz. Eu dava todinha, ainda dava que eu não tinha ganhado. Que eu empenhava primeiro. Foi a melhor coisa que eu fiz, investir na minha família. Nos meus pais, nos meus irmãos e hoje nos meus filhos. Mas vamos lá, a gente tinha esse lance de investir em família. Porque eu queria calçar, eu queria vestir, mas antes disso, eu queria ver a minha família toda comendo. Se eu vestisse, eu queria que a minha irmã vestisse. Eu nunca quis que fosse só pra mim. Aí abre um ponto, talvez hoje o que exista muito... Individualismo. E que gere a escassez... é o de pensar só por si. A gente vê muito individualismo. Muito egoísta. Né? Então, o que é que eu tenho visto no cenário nacional? Comportamento do ser humano. Individualismo, não pensa família. Eu não tenho por que trabalhar, porque para mim já me basta. Eu escutei isso de centenas de pessoas nesse último ano. Não, isso aqui me basta. A outra coisa que eu ouvi muito foi... Pra quê? Pra enricar os outros? Gente, eu nunca trabalhei pra enricar ninguém. Eu sempre trabalhei pra mim. Eu sempre trabalhei pra mim. Eu não vou falar nome, mas ele vai, se ele estiver ouvindo, eu disse, olha, eu só gosto de patrão rico. Porque patrão pobre não dá aumento, não paga FGTS, não paga INSS, não paga meta. Eu adoro patrão rico, então eu não vou trabalhar para empobrecer ninguém, porque eu quero ganhar junto. Agora, se eu busquei o tempo todo me qualificar e sempre cheguei junto para dizer, olha, tá na hora do aumentinho. Agora, só quem carrega o próprio balde valoriza cada gota do balde, da água que está dentro do balde. E aí o que é que acontece? Como a juventude atual dá pouco, ela também não tem muito para cobrar. Ela não tem muito para pedir. Isso é um ponto. O outro ponto é que se eu for entrar nessa seara, a gente tem que entender quem foi que formou suas costureiras. Não foi você não, gente? Lá em casa, quem era que ensinava? Então, assim, a gente tinha uma tradição, vamos lá. Eu aprendi com a minha mãe, que aprendeu com a minha avó, mas a gente formava as costureiras. Porque não tinha, na realidade, né? Se antigamente só tinha, há 40 anos atrás, só tinha 20 fábricas. Hoje tem 6.000. E do ponto de vista de formal, mais informal, tem 18.000, não está faltando mão de obra, está faltando continuar a querer qualificar. Se a indústria não formar mão de obra, não terá. Essa responsabilidade sempre foi nossa, o Estado nunca fez isso. Políticos me perdoem, o Estado nunca fez isso por nós. Quem sempre fez isso foi a nossa mãe, o nosso pai, a nossa avó e as empresas. Só que as empresas cresceram e elas entendem o seguinte, nós crescemos, nós cumprimos o nosso papel de cidadania enquanto empregador e eu tenho que empregar. Só que se a indústria quiser se manter pulsante, ela vai ter que continuar formando mão de obra. Se a própria indústria não formar mão de obra, aí sim nós estaremos em maus lençóis. E aí eu vou falar, Goiânia, todo mundo reclama, não tem costureira, não tem costureira, não tem costureira. Guaporé, não tem costureira, não tem costureira. Taiobeiras, todo mundo reclamando que não tem costureira. Aí vamos lá, Frecheirinha, 30 e tantos anos atrás, começamos.
3.700 habitantes. Hoje tem 16 mil habitantes. 16 mil habitantes. Detalhe, naquele tempo o êxodo rural, né? Depois que a mulherada ganhou dinheiro, os homens puderam voltar, a gente já sabe essa história, beleza. Só mão de obra operária, 5 mil. E há 30 e poucos anos atrás, só tinha 3.700 habitantes. Era mulher, criança e velho, porque os homens tinham tudo ido embora. E depois eles voltaram por causa da indústria. Essa mão de obra foi formada. Hoje tem 16 mil habitantes, só mão de obra operária da costura. Tem 5 mil. De forma direta. Né? De forma direta, eu nem tô falando indireto. E aí, vamos lá. O dobro disso no mínimo. E hoje, em Frecheirinha, 50% para cada lado. Não é uma mão de obra eximamente feminina, como foi há 15 anos atrás. Pode entrar em qualquer fábrica. 50% da produção é homem, 50% da produção é mulher. É pau a pau. E ainda tem a outra mão de obra que a gente não conta. Logística, marketing, contabilidade, o administrativo, quantos a pagar, quantos a receber, o fiscal. Uma série de outras coisas. Uma série. Quando a Jane começou, que ela fazia tudo isso, hoje... Ela não tem como fazer porque ela é a estratégia, ela é o DNA da marca dela. É ela que dá identidade para a marca dela. Quem dá identidade para a marca não é o estilista. Isso é uma utopia. O estilista que orbita no próprio umbigo está fadado ao fracasso e está prejudicando a empresa que trabalha. Porque nós não trabalhamos para nós trabalhamos para o consumidor, para o mercado. No Nordeste, e não é fazendo apologia não, é uma constatação, existe menos dificuldade de formar mão de obra do que no Sul e no Sudeste, tá? E no Centro-Oeste. E eu vi isso. Porque, vou dar um exemplo. E o que é? Vontade. O que é esse efeito? Eu acho que é vontade. Você olha, parece que existe assim, um certo desânimo. Não, o povo não quer. Vou dar um exemplo. Nosso amigo Fabiano. Certo? Há 4 anos atrás, a fábrica tinha 250 funcionários. Hoje, a fábrica tem 1.200. Tu acha que se o Fabiano fosse pensar, e o povo não quer trabalhar, ele tinha aumentado a fábrica? Tinha não. Talvez tivesse diminuído. Ele tinha diminuído. Sabe o que ele faz? Ele diz assim: qual é o município aqui perto que o povo está desempregado? É o município tal. Então tá, vamos fazer um galpão lá, vamos pegar os nossos melhores aqui, vamos ensinar a trabalhar lá. Quando você dá, vai ter 150 pessoas trabalhando. Ele não pensa no problema, ele foca na solução. O Jane foca na solução. A maioria dos empresários. Tá formando mão de obra. A maioria dos empresários nordestinos que eu conheço foca na solução. Dona Fátima, da Dal Raíssa, ela chama Senai, chama Sebrae, ela vai atrás e ela foca e forma. Formou 40 costureiras de janeiro para cá. E um dos pontos de quem não reclama tanto assim de contratação de mão de obra, porque querendo ou não, a gente sabe que as línguas falam e a gente acaba sabendo um pouquinho de cada um, né? São as empresas que faz com que desperta o desejo de querer fazer parte daquele grupo e a gente escuta de como as pessoas têm respeito e querem fazer parte. Da Estajane, assim como de outras, em Flecheirinha, eu escuto bastante, né? Sim. Deixar a sua empresa atrativa, se as pessoas querem fazer porque parte. Porque você tem que disputar. Hoje com a tecnologia, você tem que disputar com a internet, que está promovendo aí uma lucratividade, um dinheiro fácil. Então a forma de você tirar essas pessoas desse vício e achar que vai viver só da questão do boom digital, porque hoje em dia todo mundo virou profissional do marketing, né? De uma forma empírica, então você tem que lutar com isso também e se tornar mais atrativo para as pessoas desejarem fazer parte daquela instituição. Agora vamos voltar para uma coisa que o Elianais investe de propósito. Quando uma pessoa quer trabalhar para uma determinada empresa, como quer para a Excelência, como quer para a Raíssa, como quer para a Estajane, como quer para outras empresas que a gente e não quer para determinadas outras, também tem a ver com o que se fala. Eu quero trabalhar com a Estajane porque eu sei que a Jane é uma empregadora legal, ela quer que a gente cresça, ela quer que a gente tenha o nosso carro, ela trata as pessoas com respeito. Tem gente que se aposentou lá e continua trabalhando lá. A empresa tal, né, tipo, Excelência, né, valoriza, cresce, está crescendo, está modernizando. O que as empresas também têm que pensar há 30 anos atrás,
A gente estava saindo da escassez, não tinha nada. O benefício era o emprego. Hoje o benefício era emprego. Hoje tem escolha. Isso. E se tem escolha, a empresa precisa ser uma namorada linda ou um esposo maravilhoso. Cabe aos propósitos e às filosofias de vida se encaixar ou não. A mesma coisa se aplica à empresa. Vamos lá, a empresa tem um propósito de existir, o meu propósito como pessoa de existir, com a Duna, com aqui, então é um casamento perfeito. Isso. Só que assim, antes as empresas não precisavam se fazer ser atrativas e hoje precisa-se. Assim como nós também precisamos ser atrativos. Isto, muita gente muito inteligente, muito competente do ponto de vista de talento, mas uma coisa que eu aprendi ao longo dos anos é, não basta você ser talentoso. O talento é só uma das competências. Disciplina é uma competência, produtividade é outra competência, ser comprometido é outra competência. Então você pode ser a pessoa mais talentosa do mundo. Se você não tiver o mínimo comprometimento com uma empresa que tem propósito e que oferece o mundo para você, você não é interessante. Então, assim, eu estou vendo um novo movimento no mercado. Em relação à empregabilidade. E esse movimento do mercado da empregabilidade é a busca por propósito. Né? É lógico que existe muita falácia e muito esvaziamento das pautas. Se aplica com as empresas. Ah, porque é por causa do Bolsa Família, é por causa disso. Não é. Porque se fosse assim, vou dar um exemplo. Tive 2 meses consecutivos, Santa Cruz do Capibaribe e Caruaru passando ali em Toritama. Certo? Quem recebe Bolsa Família, porque é carente, tem máquina em casa e trabalha em casa. Então, Bolsa Família não atrapalha ninguém trabalhar. Mas quem ficou de madrugada na pornografia, filho, não tem estrutura para ir com a empresa trabalhar. O problema é o Bolsa Família. Quem jogou e está desesperado, o índice de violência depois das bets aumentou. A quantidade de violência, eu não estou falando de feminicídio, eu não estou entrando na pauta, eu estou falando de violência geral. Depois das bets, o índice de violência aumentou. Tu acha que é uma pessoa que está desesperada porque já pegou dinheiro com a agiota, porque já está viciado lá na bet, ele vai conseguir trabalhar? Sem condição. Não tem! Então a gente também tem aí, e ainda tem Aí são os desafios da atualidade. São os desafios da atualidade que não tinha antes. E ainda tem um outro assunto que a Karine colocou. Todo mundo agora quer ser influencer. Todo mundo quer ser influencer. As meninas jovens, que nem eu, comecei a trabalhar aos 12 anos de idade. As meninas de 12 anos de idade querem estar gravando vídeo pra colocar no YouTube, no TikTok da vida. E o interessante é que isso é mercado. É mercado. Isso é mercado. Porque o mercado fala de um povo, o mercado fala da realidade, o mercado fala do momento. Mas daqui a pouco... Mas apesar de tudo isso, é possível. Mas apesar de tudo isso, é possível. E eu vou falar de uma coisa que não tem a ver com o mercado, mas tem. Porque se a gente não pensar socioculturalmente, a gente meio que destrói também o mercado. Eu tava me lembrando, a gente estava falando disso ontem, sobre a educação das nossas filhas, que a gente sempre foi muito conservadora. Né? Eu disse, minha filha eu vou tratar minha filha como criança, a Rebeca tem 18 anos, tem gente que acha que a Rebeca tem 12, 13. A Julinha do mesmo jeito, então a menina cresce, mas a idade cerebral delas é compatível com a idade delas, que é compatível com a idade do corpo delas, e elas não têm embora nós duas somos muito do Instagram, cada um a seu modo, os nossos filhos não são, porque nós não estimulamos. Então, de toda forma, hoje, essa história da monetização da internet, ela também acontece porque existe um estímulo. Uma criança com 2 anos não vai fazer videozinho para o Instagram, para o TikTok, para a rede social, o que for, se o pai não tiver ensinado. O pai que eu digo, os pais, pai e mãe, não estou colocando gênero nesse ponto. E isso interfere sim no nosso mercado. A questão é o seguinte, se não tiver o mercado que nós atuamos, o mercado digital também não vai existir, porque um paga o outro. É uma balança.
Para o mercado digital existir, tem que ter um mercado material que pague o digital. Ou seja, o mercado real, né? O mercado real. O mercado digital, por si só, não se sustenta. Porque, vamos lá, tem influência do agro, tem influência da pecuária, tem influência da moda íntima, tem influência da moda, tem a influência da classe C, D, B, A, C, o alfabeto todinho. Tem influência para tudo isso. Mas para existir essas influências, tem que existir um mercado palpável que gera renda para elas poderem receber. Se a mercadoria que não vende outra coisa, a gente já está entrando, esse momento ele já entrou, que é o que eu chamo de desinfluência, a gente já falava sobre isso. Grandes marcas estão observando, vou dar um exemplo, a marca de maquiagem da Torinho lá, Justin Bieber. Pronto, a esposa do Justin Bieber. Né? Isso, que ela tem uma marca de maquiagem, inclusive está vendendo agora. E o valor da marca dela é maior do que vale. Porque ela emprestou para a marca um valor que influência nenhuma pode dar. A da própria dona, garantindo a própria marca. Então você vai começar a observar as grandes marcas. Os próprios CEOs estão. Os CEOs, eles estão dando a cara, mostrando um pouco mais. Saindo dessa onda dos influencers, mais vida real. Estão fazendo aquilo que o Jobs já fazia. Porque quem era o grande digital influencer do iPhone, da Apple, que não era o Steve Jobs. É isso mesmo. Era o Steve Jobs. Ele fez isso, gente, há 10, 15 anos atrás. Não existe. Isso prova que ele era fora da curva. Ele era fora da curva. Contradições todos nós teremos. Nós somos seres em evolução, portanto somos contraditórios. Porque uma parte de nós está em evolução e a outra está por evoluir. Então é natural, mas que ele era fora da curva. Então assim, grandes marcas já começaram nessa onda. Aí tem a dona que diz assim, mas eu sou tímida, eu não quero aparecer. Mas aí é onde eu digo, que eu disse, a gente conversou sobre isso ontem, a empresária que é tímida, como a Jane é super tímida, e ela não gosta de aparecer, para ela falar é com muita insistência. O que é que eu tenho para dizer? O DNA da sua marca é seu, ele funciona porque é o seu jeito de existir que dá a sua marca, que faz a sua marca, né? Essência, que faz a marca ser um ser vivo. Quando é que as marcas morrem, Elianai? Eu não sei qual é a receita do sucesso, mas ao longo desses 36 anos observando muito, quando as marcas deixam de ser um ser vivo e viram um robô, elas morrem. Então, perde identidade, né? Perde identidade. E isso não é de agora, só que hoje, com a informação, isso é mais latente. A nível de Brasil, mão de obra eu já falei. De mercado, tem muita gente vendendo muito, sem dar conta de produzir e buscando formas de produzir para entregar. Porque deixou a identidade da sua marca tão robusta e continua reforçando isso. Com várias frentes comerciais, vendendo pelo e-commerce, vendendo no Instagram, vendendo no WhatsApp, vendendo no televendas, vendendo na loja, vendendo no representante. Tipo, vários canais de venda. E com a abordagem arrumadinha, direcionada para cada canal de venda. E tem gente que tem mão de obra e não está vendendo. Eu passei num polo que o povo oferecendo private label. Aí vamos lá. Tinha a vendedora no balcão da loja cortando ponta de linha de calcinha. Aí mas a vendedora não é para estar vendendo? Vendedora para estar vendendo. Isso explica, né? Aí vamos lá, tem gente que ainda acha que o WhatsApp, o celular na mão é uma brincadeira. Gente, o celular na mão ele é uma ferramenta de trabalho. Ele só vira uma brincadeira se você quiser. Você está esperando que o seu cliente venha lhe procurar. Tem 18 mil fábricas, entre formais e informais, fazendo calcinha, sutiã, bari, camisola, de toda cor, de todo modelo, todo dia, 24 horas por dia. Por que as pessoas vão escolher a sua? Por que as pessoas vão escolher a sua? É sério que um porquê, né? É o porquê. Agora sim, quem está esperando que o cliente venha já morreu e não sabe, meu amigo. Então nós temos esses dois parâmetros. Gente que se atentou à nova dinâmica do mercado, que tem que estar em todas e que já está procurando, e que procura, tipo, essa geração nova não gosta disso. Mas está vendendo pouco porque a geração Z é mais consciente, tá? A geração Z é mais consciente
Mas a geração Z, ela prefere comprar o mais caro para durar mais do que a nossa geração que quer ter aquele modelo que gosta um de cada cor. Isso. A geração Z vai comprar o preto e o bege, ou o preto e o chocolate, ou o preto e o cappuccino e pronto. A gente não gosta, nós somos de um tempo que se a gente gosta de uma calça, você tem que ter uma de cada cor para variar. A pergunta é quais são as cores que tem, né? A pergunta é quais são as cores que tem. Então a gente tem que entender o seguinte: comportamento do consumidor é muito importante. Nas tomadas de decisões principais. Nas tomadas de decisão. Então, quem não está observando a dinâmica do mercado, quem não abriu o olho para o digital no tempo certo, porque assim, se eu abrir agora, pode ser que dê certo. Mas a questão é que quem abriu o olho primeiro e se fortaleceu primeiro, vai se adaptar primeiro, porque o mercado digital ele é muito rápido. Ele anoitece hoje de um jeito e ele amanhece amanhã diferente. Quem já tá, vira a chave. Mas quem nem começou, se não sabe começar, como é que vai aprender a virar a chave? Então, a título de mercado, nós temos essas polaridades de gente que está vendendo muito e que meteu a cara. E quando eu tô falando do digital, não tô falando de vender curso não, tá, gente? Eu tô falando do mercado digital, de saber conversar com o cliente nos stories do Instagram, de saber conversar com o cliente. Porque isso é um ponto importante. Não adianta você ter um produto incrível, você ter uma instituição maravilhosa, mas não haver uma entrega. O saber falar, o saber argumentar, o saber gerar do outro lado o desejo do consumo. Né? Porque a gente pode correr, tentar se capacitar para a gente produzir em série, porque como eu, né? Eu sou design de moda. Design de moda, o foco dele é justamente a indústria, é o fazer produzir em série. Mas a gente também tem que capacitar para que a nossa equipe saiba despertar o desejo do consumo do outro lado, tendo em vista principalmente esse volume tão grande que tem de pessoas lá na ponta. Né? E essas pessoas que pegam todo esse conjunto de estratégia, de envolvimento, de desprendimento do empresário, de ter um bom ambiente, de tudo que ele faz, isso se resume, isso volta tudo lá para aquela ponta da comunicação, de quem vai entregar tudo isso que foi feito com tanto amor, com tanta fé, com tanto propósito. A gente tem que ter essa sensibilidade lá no final para que essas pessoas, elas também tragam um pouco desse sentimento lá dentro, porque senão chega ali e é só mais um produto na prateleira, só esperando o que você falou, o cliente vir. E aquele cliente que vai vir é um cliente que ainda pensa o mercado de um jeito antigo, e esse cliente ele vai partir para outra esfera, né? E aí, o que é que você está fazendo para se adequar aos clientes novos? Esse é o grande desafio do mercado, é a dinâmica do mercado. Manter o teu negócio sustentável, né? E aí, eu pergunto, né, depois de tanta... Porque aqui já ficou muitos assuntos suspensos para eu não sei nem quantos podcasts aí pela frente. Porque a gente pode, já sabe do que a gente vai para o próximo. Gente, já está surgindo o assunto do terceiro, isso quer dizer que a gente vai já se despedir. Eu sei que vocês não querem, mas... Aí a gente eu vou deixar para Raquel o ponto final, né? Para a Jane arrematar de como é hoje, depois de tudo isso, dos sentimentos que ela já tem. Pra ela, você já tá com a pergunta na boca. Né? Hoje, o que você sente hoje como desafiador, né? Nessa constância de algo que já foi firmado, de algo que está consolidado, mas que você tem o sonho, o desejo de fazer isso daí continuar, perpetuar, ou no seio familiar, porque eu sei um pouco da história, então eu sei que a Starjane, ela tem essa questão da empresa familiar, né, de como que vai ser um pouquinho, uma pincelada do seu projeto de continuidade, né? Do seu ideal de continuidade. Que se escuta-se muito, né, a questão das pessoas reclamando, não tem mão de obra, não tem mão de obra. Mas hoje, com o espaço físico limitado que eu tenho,
A gente está com uma expansão nova, né? Então vou poder falar com propriedade quando a gente abrir as novas vagas. Mas hoje o que eu falo do meu time, que eu tenho de costureiras, de todo o apoio, eu só tenho gente de alto nível. Fica tranquila, cada um tem um funcionário que merece. Eu pensei isso. Eu sinto um amor tão grande quando eu entro na minha produção. E a gente acredita nisso, de verdade. Eu sinto o compromisso de cada um. Quando a gente está assim, muito pedido, eu não posso estar lá sempre com eles, né? Mas o setor da empresa que eu mais gosto de estar é na produção. Eu não posso estar sempre. Mas aí eu vejo, eu sinto, quando eles sabem que eu estou lá, né? Porque a gente está precisando. Então, gente, olha, tem horário para entregar. A Jane gosta de gente, né? E eles percebem isso. Então, assim, as pessoas, gente, então não tem problema, não tenho. Eu vou saber quando a gente expandir as novas vagas, né? Então, eu espero que pessoas queiram vir trabalhar conosco, né? Fazer parte dessa empresa. Então, a gente tem muitos projetos bacanas para esse ano ainda. Tem muita coisa para acontecer. Muita coisa boa para vir. Eu estou satisfeitíssimo. Depois desse fechamento aí, traduzindo, né? O desafio do mercado não é... Faça uma síntese do nosso segundo episódio. Hoje, como novo participante vitalício, a síntese não será minha, será a sua. Faça uma síntese e vamos pensar já no nosso próximo convidado. Sim, tem alguns nomes aí, a gente vai trazer um bom nome com certeza. Mas em síntese, o que eu sinto hoje, né? A gente veio falar sobre o mercado e nós trouxemos uma pessoa que é de um altruísmo assim, totalmente fora da curva, né? A Jane é uma pessoa que eu admiro, não só como cliente, mas como pessoa. E eu acho que o que ela trouxe, fechando aqui, eu acho que pode ajudar você aí na tua empresa. Eu acho que não se trata de mercado, porque o mercado ele é feito de pessoas. A pergunta é, o que é que você tem feito pelo teu time, né? Pela tua empresa? Como você tem tratado os seus funcionários, os seus subordinados, né? Eu acho que, quer saber? Tem muita gente boa esperando uma vaga, esperando uma empresa em que ela seja valorizada. Se você tiver, né, nesse momento, com esse pensamento que a Jane tem de gratidão, de resiliência, de fé, que traduz tudo que ela diz, e ter esse amor pelas pessoas, provavelmente não vai faltar pessoas para trabalharem com você. E eu espero que esse podcast tenha ajudado de alguma forma. Eu me sinto extremamente honrado por estar entre as Marinhos, né? E ter estreado no dia em que a Jane nos deu, né, esse privilégio de estar conosco. E eu tenho certeza que o próximo será ainda melhor. E eu conto com você. E é isso, gente. Estamos agora, né, até já com sentimento de saudade, encerrando o segundo episódio do nosso podcast. O nosso terceiro episódio vai ser sobre pessoas. O nosso próximo convidado vai falar sobre pessoas. Isso, porque afinal o Podvest é isso. Você se veste de quê? Nós nos vestimos de quê? E esse mercado se veste de quê? Eu tô vestida de esperança, gente. Apesar dos desafios, sim, eu acredito num futuro melhor, porque tem muita gente boa por aí. E é com sentimento de esperança, num futuro melhor, que eu convido vocês. Até o terceiro episódio e até mais. Tchau, tchau.